E aí, meu povo do nono ano, beleza? Tranquilo? Vamos aí para a nossa aula 10. Essa aula é um pouquinho diferente, né? Eu não vou dar continuidade à nossa matéria, vou continuar a matéria nas nossas próximas aulas. Essa aí eu quero trazer uma atividade para vocês, para a gente complementar o nosso estudo do nazifascismo e da Guerra Civil Espanhola, né? Então eu vou comentar aqui essa aula muito rápido, né, o nome de alguns artistas que participaram ou que depois fizeram obras sobre a Guerra Civil Espanhola, tá? Então essa aula a gente não vai analisar obras deles, a gente não vai, eu não vou trazer poemas e nada disso, até por causa do tempo, tá? Mas eu vou trazer os nomes dessas pessoas para pelo menos você ter esse contato, né? Quem gostar, pesquise e vá atrás, né? Porque é a sua dúvida, é o seu interesse, é o seu questionamento, é a sua busca por conhecimento que enriquece o seu conteúdo, não é verdade? Então eu vou citar aqui, ó, artes na Guerra Civil, de galera que viveu essa Guerra Civil, ou era contemporâneo, né, ou participou daquelas brigadas internacionais, né? Na aula passada eu já falei do Pablo Picasso, aquele quadro, esse sim, comentamos um pouco. Você também vai ter o Salvador Dalí, o pintor surrealista. Esse aí é completamente maluco, né? Ele é legal pra caramba. Ele era contraditório, foi expulso do movimento surrealista, mas também fez obras contra a Guerra Civil Espanhola. Já tem coisa aí, boato que ele apoiava o Franco, mas era contra a guerra. Ele é uma figura, por ele só, dá para fazer um curso dele de tão inusitado que ele é, de tão maluco que ele é, né? É uma figura interessantíssima, tá? Esse aí, ó, Federico Garcia Lorca, né? Ele era um poeta e dramaturgo. Ele foi uma das primeiras vítimas aí da Guerra Civil Espanhola, né? Denunciaram ele, né, por ele ser de esquerda. Se não me engano, foi um padre, né, que disse: ele é mais perigoso com a sua pena do que os outros com o revólver. Isso, os escritos dele seria mais perigoso que a violência em si. Olha isso, né? Para dar de novo aquele exemplo dos radicalismos da aula passada, né? Eu citei lá o exemplo de um lado, aqui de outro. Olha aí, ele foi morto aí por um tiro na cabeça, simples, né? Porque ele era de outro partido, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhe que essa aula é curta, eu prometi que ia ser curta, né? Você vai ter também um cineasta, o Luiz Buñuel, que ele era surrealista também, tá? Só que ele não fez obra sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele quando começou a guerra, ele se exilou, ele foi exilado, né? Ele foi para os Estados Unidos, tal. Depois ele volta para a Espanha, ele começa a fazer filmes criticando o governo do Franco, né? E passa despercebido. Então ele faz filme criticando os costumes tradicionais, os costumes religiosos, né? Um dos filmes mais famosos dele aí dessa época que eu estou falando, é mais para frente, quando a guerra já terminou, mas ele critica aquele governo fascista, é o Veridiana. Você tem anterior, o Anjo Exterminador, né? Todos filmes que criticam o costume da sociedade, essas galeras tradicionais, né? Segundo a visão dele, tá? Aqui é a fotinha do Lorca, do Luiz Buñuel, e ali o quadro que o Dalí fez da Guerra Civil Espanhola, igual o Picasso fez, tá? Você vai ter também hoje um muito falado, né? Muito falado, nasceu nas Índias Britânicas, né? O George Orwell. Esse cara falado, ele tá voltando, o nome dele tá voltando até hoje, né? Ele é o criador do Big Brother, não do programa lá, tá? Do Big Brother, o grande irmão, o olho que tudo vê. Ele era um cara simpatizante do anarquismo, né? Ele conhecia o socialismo soviético e tudo. Teve umas divergências, lembra que eu falei que a coisa que a própria esquerda tem uma que acredita em uma coisa, outra, uma parte que acredita em outra, né? Ele era contra aí depois o governo do Stalin, né? Ele fez até um livro famosíssimo, A Revolução dos Bichos, né? Tem o desenho, que é o primeiro filme animação britânico, né? A Revolução dos Bichos, né? Muito legal, é uma crítica a esses governos totalitários. Ele é um cara contra esses governos totalitários, governos fascistas, né? Revolução dos Bichos
não vou contar tudo, né? Mas a gente podia ter até visto sobre a Revolução Russa, né? Os animais se revoltam, se organizam, tiram o fazendeiro do lugar e eles começam a se organizar, né? Aí cada animal representa alguém lá da Revolução Russa, né? É um filme extremamente interessante. Se não me engano, tem um filme também, né? Com animais mesmo, né? Tem um filme. Acho que tem tudo no YouTube, né? Para quem quer enriquecer, quem está aí sem fazer nada aí, né? Vai lá, pesquisa, vê se você gostou, né? Mas um outro livro famoso dele é o 1984, né? Que também fala desse o olho que tudo vê, né? É você vigiado, você manipulado, né? Então, esses livros, essas retóricas, elas estão todas voltando hoje, né? Quem acompanha a política, vira e mexe, tem youtuber aí, né? Esses professores que viram youtuber, que cita aí o George Orwell, né? Ele participou aí da Guerra Civil, né? Conheceu ali perto esses negócios do socialismo, enfim, anarquista, né? Você tem um outro americano aí, né? O Ernest Hemingway, né? Ele escreveu um livro famosíssimo, né? Ele era um jornalista, né? Ele fez a cobertura aí dessa guerra civil. Escreveu um romance famosíssimo, Por Quem os Sinos Dobram, que conta a vida de um norte-americano nas brigadas internacionais, né? Se não me engano, nos anos 40, com Gary Cooper, se não me engano, os americanos fizeram um filme, né? Que é exatamente isso, conta a vida aí do cara nessa guerra civil. Outro bastante legal aí também para se ler, né? Bom, esse aqui é a nossa atividade de hoje, né? Hoje você tem vários filmes sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Mas você tem filmes muito grandes, de 2 horas e meia, filmes violentos, né? Eu peguei aqui o menos violento que tem de cenário a Espanha pós-Guerra Civil. É a Espanha franquista, pós-Guerra Civil. Só que é o seguinte, é o temor, é o medo, é a violência contada em forma de contos de fada, de fábula, né? Eu considero esse filme aí um conto de fada moderno, né? Ele é bem no critério, esse conto de fada, que é o Labirinto do Fauno, um filme do Guilherme Del Toro, mexicano, né? Aquele que fez a Forma da Água, fez Hellboy, fez o Círculo de Fogo, né? Ele fez, um conto que é muito semelhante aos contos de fadas de verdade, daquela época dos irmãos Grimm, né? Daquela época da Idade Média, né? Que os contos de fada não é aquele mundo lindo, musical, de bichinhos falantes da Disney, né? Aquilo os contos de fadas da Disney são readaptados para crianças, para você ter uma maior divulgação, né? Então esse aqui é aquele conto de fada que o cenário é sombrio, né? Que o cenário tem cores frias, de medo, soturno, né? Parece que é sujo, sabe? E criaturas estranhas, né? Então, por exemplo, você tem aqui o fauno é diferente do fauno que a gente imagina. As fadas não são aquelas fadinhas, né? Não são as fadinhas, são insetos, né? Que tá acontecendo numa Espanha franquista, né? Então, você lembra lá da Guerra Civil, das duas, da Frente Popular, né, que ganhou as eleições, aí você tem os falangistas, os franquistas, que tomam o poder através de um golpe, depois de 3 anos de guerra. Depois o General Franco começa a perseguir esse pessoal da Frente Popular, né, você vai ter resistências ainda. Então, começa a perseguir esses caras da Frente Popular para eles entrarem em julgamento e serem condenados, né, pelos crimes que eles fizeram na Guerra Civil. Só lembrando que os crimes que ele cometeu, tá? Mas o inimigo sim, né? Então, aí a mãe, uma menina, a Ofélia, a mãe dela perde o marido e se casa com um oficial fascista, o capitão Vidal, né? E eles vão para um acampamento militar em um moinho,
onde o Capitão Vidal, o padrasto da personagem principal, tá lá para combater uma guerrilha, um grupo de resistência antifranquista, né? Então a história se passa nisso. E essa menina lá, ela encontra uma árvore, né? Depois um labirinto, ela começa a entrar nesse mundo fantástico, nesse mundo de fantasias, né? Mas será que o filme é mesmo uma fantasia? Né? Esse mundo dela fantasioso, estranho, bizarro, que até às vezes parece ser cruel, né? Então ela tem que fazer 3 tarefas, aí o Fauno dá 3 tarefas para ela realizar, para ela subir ao trono, para ela governar esse mundo, né? Que está com problemas, né? Então ela vai conhecer, ela tem que fazer essa série de tarefas até conseguir tudo, né? Mas será que esse mundo que ela tá, será que esse mundo que ela está criando esse mundo? Será que esse mundo é um mundo paralelo? E é um filme interessante porque gera questionamentos. Quem não entender o filme, pelo menos é um filme de fantasia que particularmente eu acho bastante legal, né? É um filme de fantasia. Quem não quer pensar sobre é um filme de fantasia. Mas quem quer pensar, né? E aí, o que era esse mundo imaginário, né? Você vai ter a figura do fascista, né, encarnado nesse Capitão Vidal, certinho, de regras, né, com cabelinho penteadinho lá, as fardas, né, extremamente cruel, simbolizando esse fascismo. Assim, é um filme anti-guerra, é um filme, mas extremamente violento, hein? A tarefa nossa, eu vou passar o link para vocês verem um filme, tá? A tarefa é ver o filme, essa aula é ver o filme. Se fosse presencial, eu iria passar o filme. Então aproveita esse tempinho da nossa aula, começa a ver. Depois você vê pela semana e no nosso próximo encontro aí, a gente conversa sobre. Para ver, eu não vou ficar falando, que eu fiz um monte de anotação aqui sobre o filme, tá? Mas eu não vou ficar falando, porque eu vou dar spoiler, né? Como dizem, né? Apesar que o filme é bem novinho, né? Do 2006. Eu vi em 2009, na época, quase na época que lançou, revi de novo para indicar para vocês, né? Mas eu anotei algumas coisas, mas vou deixar anotado ali para quem vê e quiser comentar, falar comigo, né? Mas veja um filme então, né? Vê aí se você viu algo além dessa fantasia, né? Qual é a conclusão que você tira do filme, né? A gente vai ver uma Espanha franquista, uma Espanha governada por um fascista, do ponto de vista da personagem principal, dessa menininha aí, a Ofélia. Eu já vou falando, hein? Quem o pai não deixa... Porque o filme, a indicação é 16, tá? Vocês têm 14, né? Quem o pai não deixa ver filme, porque tem algumas cenas de violência, alguns tiros na cabeça, né? Algumas facadas. Porque, porra, você tá num governo violento, você tá numa coisa de guerra, né? Se não ter isso, tá de brincadeira, né? Então, se tem alguém tem pai que não gosta, já não vê, tá? Já me avisa, ó, não vou ver que o meu pai não deixa, você já me avisa, tá? Mas quem é de boa aí, veja o filme, que é um filme de fantasia que meio mudou um pouco o esquema de filme de fantasia, né? Que aí a fantasia não é usada para uma fuga, né? Ah, eu tô fugindo desse lugar cruel que eu vivo, né? Para o mundo belo. Não, o mundo da fantasia aí, ele tem uma coisa de noturno, uma coisa de macabra, né? Bom, então essa é a nossa atividade, tá? Então qualquer dúvida, ficou grande a aula. Eu falei que essa aula ia ter que ser 5 minutos, mas tá bom. Então lá no grupo, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? Me falem. Eu não vou falar mais do filme, eu vou deixar vocês verem o filme, contextualizar o filme, né, que é aquela Espanha franquista, tá? Vejam aí essa fantasia, ok? E aí, comentamos na próxima aula, beleza? Espero que você aí enriqueça os seus estudos. Se você tiver interesse, leia alguns poemas, vejam filmes, né? Desses caras que eu falei no começo, apesar que são todos comunistas, né? Mas e daí eles fizeram, e daí que mal tem, né? Ser isso, eles fizeram obras eternas, né? Que até eu tô falando aqui dessas obras, né? Então quer dizer
que é obras que não vão morrer tão cedo, né? Livros não são amontoado de palavras, tá bom? Então, o nono ano tem muito assunto com coisas que tá aí, que aconteceram ontem, música, de cinema, de livro, né? Então, vamos enriquecer os nossos estudos, vamos atrás de conhecimento. Você vê, se você não gostou, fazer o quê? Mas você conheceu, tá? Esse aí fica o recado, beleza, galera? Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Abraço.